e olha em volta de você, o que você vê. Muita gente que talvez não saiba como viver. E é você quem vai dizer como é que se vive aprendendo com amor e com fé. Tem que ser agora. E desse jeito tudo vai ser perfeito. Vamos nos cantar e a paz vamos celebrar. Vamos nos cantar e a paz vamos celebrar. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, sempre sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade do perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, para a amizade vem dar carinho. Felicidade é Jesus, então vem, para a amizade vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade do perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, dar amizade vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, então vem, dar amizade vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, então vem. Braço forte tem ajuda, é a esperança renascer. Um dia não temer a morte, tens a liberdade de conhecer. Tenho asas longas pra vencer e a eternidade pra viver. Se você quiser me acompanhar, abre as asas e vamos voar, voar, voar. Hey! Uou! Um braço forte tem ajuda, é a esperança renascer. Um dia não temer a morte, tens a liberdade de conhecer. Tenho asas longas pra vencer e a eternidade pra viver. Se você quiser me acompanhar, traga as asas e vamos voar, voar, voar. A luz dos céus
abertos anuncia um sonho que há de vir em nossas vidas, a paz que traz as alegrias santas e compaixão às ovelhas perdidas. Juntos na mesma canção, a luz em cada coração, vibremos, irmãos, sob o estandarte de Jesus. Somos a caravana da luz. Vida, vida, avante, companheiros, somos nós, trabalhadores do Senhor, caravaneiros do amor, aos minguados da luz. Vida, vida, avante, companheiros, somos nós. Cantaremos em louvor a nossa união em nome do Senhor. Com cafras, com cafras, com cafras, com cafras. Reunir os nossos ideais, envolvê-los cada dia mais na alegria das propostas sãs. Nossas almas serão mais irmãs, com cafrar mentalizando o bem, que se faz uma esperança além. Amanhã que certo se abrirá, num sem fim que todo em luz será. E o amor consorciado à paz há de ser tão forte sempre mais. Que esse bem unindo nossas mãos florirá nos ideais cristãos. Então, já vamos começar. Começar.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de reunião pública, né? A gente fica muito feliz em recebê-los e também agradecendo a esse pessoal que nos assiste através do YouTube, do Facebook, que fazem tratamento espiritual na nossa casa espírita, né? Que sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reunião. E assim, a gente gostaria de dar um recadinho, né? Que está se aproximando a Concafras, e a gente gostaria de lembrar a todos que ainda não fizeram a inscrição, que possam estar fazendo a inscrição para a gente participar de mais esse evento de luz, né? Que é de tão grande importância para nós, para o nosso aprendizado, para a nossa troca de experiência, né? Então vamos lá, vamos nos organizar para mais essa Concafras. A gente lembra também do tratamento espiritual que a nossa casa oferece. Toda segunda-feira nós temos aqui uma equipe aguardando o pessoal que venha para fazer a triagem e que a gente possa estar também convidando outras pessoas, né, que passam também por alguma dificuldade, seja ela qual for, que venha fazer também o tratamento, pois ele é totalmente gratuito e nos ajuda muito na nossa dificuldade do dia a dia, para que a gente possa aprender um pouquinho mais como nos comportar diante das leis de Deus. E assim, eu convido a todos nesse momento para fazer a prece, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento em Jesus e agradecer a Ele por mais essa oportunidade. Senhor Jesus, Mestre de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome e queremos Te agradecer imensamente pela alegria de poder estar mais uma vez reunidos para mais uma noite de estudo do Evangelho. Muito obrigada, Senhor. E assim queremos Te pedir que possa estar abençoando a cada um de nós que nos encontramos aqui na nossa casa de oração, encarnados e desencarnados, todos somos necessitados do Teu amor, do Teu amparo, e aqueles outros, Senhor, que também estão nos assistindo, que eles também possam sentir a vossa presença de amor a envolver a cada um deles. Pedimos, Mestre querido, que possa abençoar também o nosso palestrante dessa noite, dando a ele intuição para que ele possa nos transmitir com palavras simples, de forma compreensível, para que possamos entender cada item desse estudo dessa noite. Esteja presente, Mestre querido, também junto a nós, nos coordenando em mais essa noite de tarefinha e amparando a cada um de nós nas nossas dificuldades que ainda temos. Esteja presente, Mestre querido, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, que Deus seja sempre louvado e que assim seja. E assim eu passo agora para o Everaldo, né? Tá ministrando a palestra de hoje, que vai estar falando do tema ainda da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Falando desses nossos irmãos aqui contemporâneos, que deixou para nós também aprendizado, né? Sócrates e Platão, os precursores, né? Da ideia cristã do Espiritismo. Everaldo, é com você. Obrigado, Joey. Então, boa noite, né? Sejam bem-vindos à nossa casa. Quem está nos acompanhando também, né, no YouTube, Facebook. Que Jesus nos abençoe mais uma noite de estudos, né? Só organizando aqui nosso equipamento aqui. Bom, então nós continuando aí a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra tão importante para a gente, né? Tão valiosa, tão cheia de
de informações necessárias, importantes para a nossa alma. Hoje, né, trataremos desse assunto, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, Kardec traz para a gente, na introdução, fragmentos, né, passagens, registros interessantes sobre alguns pontos, né, que ensinam esses grandes pensadores do início, né, antes de Jesus, já vieram e deixaram sua contribuição no campo das ideias cristãs. Então, olha só, as grandes ideias jamais surgem de súbito. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, outros pensadores, as ideias, elas surgem porque elas são eclodidas em vários pontos, né, do planeta, em várias regiões, porque a ideia, né, Jesus coordenando o processo de evangelização do planeta, ele vai, né, com a sua turma, com seus trabalhadores, direcionando aqueles para reencarnar em determinadas áreas e trazendo já, assim, ideias, despertando a humanidade para um pensamento mais elevado. E aqui, né, Sócrates e Platão, há mais de 400 anos antes de Jesus, eles já trouxeram aí informações valiosas no campo das ideias, que nós vamos estudar adiante e vamos recordar alguns pontos, que é totalmente de acordo com aquilo que a doutrina espírita ensina, que a gente estuda aqui no espiritismo, né? E de acordo também com os ensinos de Jesus. Então, olha que interessante, né? Uma concordância aí com esses pensadores. Sempre tem precursores que lhes preparem parcialmente os caminhos. Mas as ideias, né? A vinda do Cristo, toda a sua organização para ele retornar, para ele estar aqui no planeta, para ele trazer a mensagem do Evangelho, ela foi precedida por vários outros colaboradores também. Inclusive, esses citados aqui, né? Sócrates, Platão, que eles vêm trazendo já essa ideia, já preparando o ambiente para a vinda também do Cristo, né? Trazendo ideias que são totalmente ligadas ao cristianismo. E outros também, outros profetas, né? Outros pensadores, que são enviados do Cristo para que venha à Terra, para que lance as ideias, para que tragam esses novos pensamentos e desperte as almas da sua ignorância, das suas dificuldades. Então, nós não estamos abandonados. Por quê? Porque Jesus é o governador do planeta, né? Se ele sendo governador, aquele que cuida do planeta desde a sua formação, que está organizando toda essa nossa passagem aqui, ele, né, dirige todos esses processos de evangelização, de melhoria da humanidade. Então, ele está nessa coordenação geral. A ideia é, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Então, veja que quando Sócrates, né, traz essas ideias, porque Sócrates ele não escreve, pelo menos não tem nada, né, que ele, escrito por ele. Quem escreve é Platão, que era discípulo de Sócrates. Então, Sócrates tinha um pensamento, né, muito afinado com as ideias, né, do cristianismo, com a proposta do cristianismo. Então, ele, né, na sua maneira de ser, no seu entendimento, no seu diálogo com as pessoas, ele aproximava muito das ideias do Cristo. Então, lógico, ele já estava ali sendo preparado, já foi preparado a reencarnar, vindo no planeta para trazer essa proposta. Também a proposta do bem. E no tempo certo, Deus envia uma pessoa com a missão de resumir, coordenar, completar esses elementos esparsos e constituir-lhes um corpo, né? Então, vai vindo as mensagens, vai eclodindo em vários pontos do planeta, depois vem uma pessoa para reunir esses elementos, essas informações e trazer para a gente uma doutrina, um corpo, né, de informações que vai nos auxiliar no entendimento. No qual nós temos a doutrina espírita, né? Codificada por Allan Kardec, que foi essa pessoa que conseguiu reunir mensagens, ideias de vários pontos do planeta, codificando, alinhando esses pensamentos dentro da proposta de Jesus para que pudesse trazer para nós essa luz tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, Deus, né, Jesus prepara essa equipe, esses irmãos, para reencarnar e fazer esse papel
de auxiliar a humanidade, reunindo informações, reunindo conteúdos que eclodiram em vários pontos do planeta para ir formar um corpo doutrinário e auxiliar nós no entendimento da verdade e da vida futura. Olha só, Sócrates e Platão, da mesma forma que o Cristo, Sócrates nada escreveu, ou ao menos nenhum escrito deixou. Então, o que ele ia fazendo? Ele ia dialogando, ia questionando, a maneira dele era questionar, era uma pessoa questionadora, né? Então, sempre ele tratava os temas com perguntas. Se perguntavam para ele alguma coisa, ele perguntava de volta. Então, isso daí ele era muito questionador do sistema de política da época, questionador das religiões da época. Então, ele tratando esses temas, né, de forma até mesmo um pouco irreverente, mas questionando a maneira das pessoas, dando um choque de realidade. Ele foi ali criando algumas pessoas que tinham pensamento que alinhava com ele, que eram os discípulos dele, alguns que interessavam por aquelas propostas, e também despertou aquelas pessoas que não aceitavam a proposta dele, né? Ali ele provocando neles uma inimizade, do qual depois ele é preso, né? Da mesma forma, então, ele vem trazendo essas mensagens. Suas ideias foram escritas por Platão, seu discípulo. Então, conforme Jesus também não escreve nada, né? Quem que escreve? Quem estava próximo a ele, alguns discípulos que escrevem, né? Que registram as passagens do Mestre Jesus, mas ele em si não escreve. Sócrates também não escreveu. Então, eles viveram o ensinamento, viveram a maneira de ser naquela época, né? Que chamaram a atenção daquela população, daquela humanidade. Sócrates atacou as crenças tradicionais. Então, é muito crítico, né, com a questão de como as pessoas lidavam com as crenças na época. Criticava realmente o sistema vigente na época, combateu os preconceitos religiosos e colocou a virtude real acima das hipocrisia e do símbolo das formas, né? Então, olha só, ele foi no ponto, né? Está aí a hipocrisia, né? O culto exterior. Ele é buscando essa indagação do ser, buscando primeiramente, né, que a gente pudesse fazer essa viagem interior, essa descoberta de si mesmo, evitando aí o culto exterior com a superficialidade, né? Mas sim buscando entender o porquê, fazendo essa viagem interior, fazendo o autodescobrimento, que é uma das propostas dele. A ideia cristã foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Essa ideia do Mestre Jesus, né, falando antes, por exemplo, os essênios. Os essênios era uma comunidade que já tinha um grande, né, já trabalhava algumas ideias cristãs. Elas foram, essa comunidade se constituiu antes de Jesus, e quando Jesus vem à Terra, ele visita essa comunidade. Depois dessa visita do Cristo, eles se dispersam, né, na região, divulgando o Evangelho de Jesus. Então, eles já tinham essa proposta também do Cristo. E Platão já com essas ideias, né? As ideias proclamadas por Sócrates. Vamos lá, quais são as ideias que Sócrates trabalhou, né? Do qual chamou a atenção, do qual ele foi preso, depois, né, foi condenado. O que Sócrates defendia? Porque ele foi tão perseguido e foi, né, condenado à morte. Por quê? Um dos pontos aí principais, a unidade de Deus. Então, ele trazia, né, que a existência de um Deus único, né, de um Pai, de um ser que organiza tudo, como a gente hoje entende na doutrina espírita, né, como Pai, nosso Criador, nosso Pai de infinita bondade, infinito amor. Então, ele defendia a unidade de Deus. Um poder único, não tinha como dividir poderes, né? Deus, um ser único, todo poder, toda sabedoria, todo amor, não teria uma segunda, né, um segundo, ou outros deuses. Se tivesse outros deuses, não seria esse o Deus. Ele defende a ideia do Deus único, né? Deus de amor, de bondade, de justiça, de amor, sabedoria.
Outro ponto importante, a imortalidade da alma. Então, ele é totalmente, né, no discurso dele, nas colocações, ele pregava muito a imortalidade da alma. Ele dizia, afirmava, né, que deixando o corpo, ele continuaria vivo. Até que quando prendem ele, né, que alguns os discípulos perguntavam para ele, mas vão te matar, né, vão levar você à morte. Ele fala, problema deles. E eu vou continuar vivo, né? Mais vivo do que quem está no corpo. Então, a ideia é totalmente ligada aí à doutrina espírita, que nos ensina da imortalidade da alma, né, que nos prepara a nós para essa realidade tão importante. A existência futura. Então, ele já trazia, né, essas ideias, a proposta da existência futura aqui. Por que ele ficava tranquilo? Quando prenderam ele de forma bem tranquila, encarou toda a situação, porque ele já tem essa visão, já tinha lá as orientações espirituais também, daquele que é o anjo da guarda dele, já colocando que ele continuaria vivo, que existe a vida futura, que existe outros, né, outros mundos, outras colônias espirituais, que não é o fim, a morte do corpo, né? Apenas uma passagem que a gente faz, porque, né, abre-se para nós descortinar realidades imensas, né, muito mais intensas que a gente vive ainda aqui na Terra. Então, olha só, existência futura. Outro ponto interessante, mostram a concordância com os princípios do cristianismo e do espiritismo. Então, todos esses pontos aqui, né, defendidos e tratados por Sócrates, totalmente de acordo com o ensino de Jesus, totalmente de acordo com a doutrina espírita. São princípios que a gente estuda na doutrina espírita, né? A vida futura, a comunicação com os espíritos, né? A existência de outros mundos, a unicidade de Deus, estão totalmente de acordo com o ensino da doutrina. Por isso que Kardec traz para a gente, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, essa lembrança, né? Da mensagem do Cristo, que ela vem há muito tempo sendo trazida para a humanidade. E ele resgata aí essa passagem, né, esses princípios aqui, esses ensinamentos que Sócrates trouxe para a humanidade, de qual é muito importante, né? No meio da filosofia, ele tem, né, grande respeito, grande, né, admiração, e muitos estudam as obras dele. As obras, né, recapitulando aqui, né, não que ele escreveu, de que Platão escreve sobre ele, né? Pensamento de Sócrates. Resumo alguns pontos da doutrina de Sócrates e Platão. Alguns outros pontos aqui interessantes. O ser humano é uma alma encarnada, né? Antes de sua encarnação, ela existia ainda aos tipos primordiais das ideias da verdade, do bem e do belo. Então, olha só. Tem diferença do que a gente aprende e estuda na doutrina espírita? Essa passagem? O ser humano é uma alma encarnada. Somos um espírito reencarnado aqui, digamos, alma quando está no corpo e quando fora do corpo, espírito, né? Antes da sua encarnação, nós já existimos antes da nossa encarnação? Acreditam nisso, né? Que nós já existimos? Com certeza, né? Já existimos. Eu acredito nisso, né? Tenho plena certeza de que já existia, né? Já existia no mundo espiritual. E não é essa a primeira encarnação. Não é a minha primeira encarnação. Isso aqui é mais uma de tantas outras que já tive, que as pessoas, inclusive, e todos que estão nesse planeta também já tiveram outras encarnações. E a gente traz a nossa bagagem. Quando a gente reencarna, as nossas conquistas, as nossas virtudes, elas vêm conosco. E também vem o quê? Vícios também, né? Nossas dificuldades, nossas lutas, elas vêm. A gente traz junto, né, nossa bagagem moral, espiritual. Então, a gente retorna ao mundo, ao corpo físico, né? Para mais uma jornada terrena, trazendo toda a nossa bagagem do mundo espiritual, daquilo que a gente conquistou em outras encarnações, para mais um momento de experiência. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Então, ele coloca isso. Olha só, desde que a alma é imortal, então, entendendo que a alma é imortal, que nós não morremos, né, que nós somos imortais,
prudente viver visando a eternidade? Então, é importante que a gente comece a analisar, né, e tratar a nossa vida, né, de forma a gente ter essa perspectiva da eternidade. E Sócrates tratava isso, né, ele pregava isso e vivenciava isso nas suas atividades, no seu cotidiano, né, visando essa eternidade. Então, Jesus também nos prepara para essa eternidade, ele nos ensina que a gente precisa ter esse pensamento de eternidade, que o mundo verdadeiro não é esse um corpo físico, que aqui é uma passagem. Por isso a gente precisa se preparar. Como é que a gente se prepara para essa eternidade? Quais são os meios de se preparar para a eternidade? Como conquistar, né, esses ensinamentos? Estudando, né, buscando esse conhecimento, se preparando, fazendo o bem, né, dedicando a causa do bem, como Jesus nos ensina, para preparar para esse futuro que nos aguarda. Se a gente tem ciência de que realmente vamos continuar, né? Se já é fato, já está comprovado, a gente já tem esse conhecimento, então vamos nos preparar. Vamos nos preparar para esse mundo que nos aguarda. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial. Olha só, então ele traz aí para a gente, se a alma é imaterial, logo o mundo que a gente vai entrar, né, o ambiente que a gente vai viver, é também um ambiente imaterial. De realidades interessantes. Por exemplo, na obra O Nosso Lar, né, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, ele vem descortinando para a gente um mundo maravilhoso, né? Rolando o nosso lar, no mundo espiritual, cheio de atividades, né? De construções, mas tudo no plano invisível, né? Aos nossos olhos aqui da Terra. Mas que existe no plano invisível, no plano espiritual, e quando a gente deixa o corpo, nós podemos habitar essas regiões. Depende do nosso merecimento, do nosso trabalho, a gente pode viver nessas regiões, sim, né? Então, existe o mundo todo, né, imaterial que nos envolve. Às vezes, acho que a gente fica pensando que é só aqui, né, o mundo material, a nossa situação, a nossa vidinha aqui, sendo que tem outros tantos mundos, outras tantas realidades espirituais que a gente ainda não conhece. Mas que através das obras, dos livros, dos estudos, a gente vai tendo conhecimento dessas realidades, essas potencialidades que ainda tem, né, no espírito, para que a gente possa se preparar para essa vida maior. Olha só, né, quanta coisa bela, quantos mundos felizes está nos aguardando. Por isso que vale muito a pena a gente se preparar, a gente fazer um esforço aqui quando está encarnado, a gente empreender, né, nossa caminhada, atitudes para que a gente possa um dia alcançar essas regiões. E quando a gente começa, né, entendendo o processo, começa trabalhando isso na prática, no dia a dia, né, nos transformando, nos reformando intimamente, a gente já vai adentrando esses mundos felizes através da nossa nosso estado de alma. E aí, quando deixarmos o corpo, automaticamente a gente vai estar nessas regiões felizes também. Se a gente se esforçar aqui na Terra, trabalhar constantemente, né? Quanto mais eu estudo, analiso, que não é nada fácil. Com certeza. Parece ser, tá? Aí que eu não entendo nada. Aí, quanto mais você estuda, Então, a aí dona... vem assim, fácil, não é? Essa vida da gente que já não é fácil, e passar para outro patamar, ainda é mais complicado ainda, né? Então, esse que é fácil, mostra assim, mas quanto mais você estuda, você entende que não é tão assim. A dona Nina está nos falando aqui que não é tão fácil assim, né? Chegar no mundo espiritual, encontrar esses mundos belos, né? Essas coisas maravilhosas. É claro, isso depende do esforço de cada um, do trabalho de cada um, né? Do que a gente empreende de energia, de transformação para encontrar essas regiões. É lógico, tudo depende de cada situação que a gente vivencia. Não é uma coisa também, porque eu conheço a doutrina espírita, já li algumas obras, vou direto acessar esses mundos felizes. Não é bem assim. É trabalho, é suor, é transformação, é renovação. Precisa acontecer a renovação, né? E precisa acontecer o trabalho interior nosso para que dê condições para a gente habitar essas regiões. Se dentro do nosso eu, como
Sócrates coloca da importância da gente autoconhecer, da gente transformar, né? Se não houver a verdadeira transformação, como é que nós vamos habitar regiões felizes? Onde, né, reúne espíritos que só pensam no bem, que só falam no bem, que só vivem o bem. Como é que eu vou ficar lá junto com eles, se não houver a transformação? Então, por isso é importante a gente se preparar, né? Conhecendo essa verdade, a gente trabalhar nosso interior, fazer nossa reforma íntima, né? Trabalhar no campo do bem, para que a gente vai conquistando essas condições de um dia habitar essas regiões. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra, nem fazer o mal a ninguém, falou aqui, né? Nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o dano que nos haja causado. Olha que legal, isso aqui, Sócrates defendia essa proposta, defendeu essa proposta. Essa proposta parece com a proposta de Jesus? Totalmente, né? Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra. O que está falando aí, né? Nem fazer o mal a ninguém, seja o que for o dano que nos haja causado. Então, é o ensinamento do Cristo. Cristo foi crucificado e o que ele fala? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não revoltou, não, né? Passou seu momento ali aquele momento ali na total calma, na total sabedoria, no seu total amor. Então, provando para a gente essa mensagem aqui. Então, olha só, a gente trabalhar esse pensamento, né? Retribuir uma justiça com outra, nunca, né? A gente buscar sempre para combatendo o mal com o bem. Esse é o caminho, né? Esse é o ponto, né? Seja qual for o dano que nos hajam causado. Difícil ser isso aqui, se alguém faz mal para a gente vai devolver para a pessoa com o bem, né? Nunca querer devolver com o mal. Então, já Sócrates trabalhando essa proposta antes da proposta de Jesus. E totalmente ligada à proposta do Mestre, quando ele fala, né? Perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Quando ele, né, traz essa mensagem do perdão ilimitadamente, que a gente possa buscar vivenciar essa mensagem. Né? Proposta totalmente, né, ligada ao amor, né, ao amor ao próximo, a esse silenciar da vingança, a essa busca da concordância, né, da paz, que tanto a gente precisa, que tanto o mundo precisa, quanto a gente precisa vivenciar para que cesse esses movimentos de guerra, de revolta, né, de intrigas na humanidade. Se toda a humanidade colocasse aqui na prática, olha só, né, como estaríamos nós hoje se todo mundo estivesse aplicando esse princípio aqui? Essa proposta, né? Deixou Sócrates vivenciando, falando dessa proposta, depois Jesus, na vivência também dessa proposta, e outros tantos mensageiros da luz, trazendo para nós essa verdade, a doutrina espírita reforçando para a gente, né? Fora da caridade não há salvação. Então, temos muito a fazer, né? Ensinamento nós temos bastante, já não somos mais ignorantes da verdade. Cabe agora a gente trabalhar nesse ponto, né? Olha só, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. Olha aqui. Então, ele também trabalhava esse ponto, né? Que se ficasse preso à riqueza, aos bens materiais, a alma ali teria um prejuízo, porque ele ficaria, né, ligado, deixaria de cuidar de si mesmo, preso a algo exterior. Quando a gente tem o cuidado, a riqueza, o recurso, né? O dinheiro, ele cumpre um papel. A gente não pode ficar preso a essa condição, entregar o nosso caráter, nossa paz, a nossa felicidade em função do dinheiro. Isso aí precisa estar acordado para essa realidade. Sócrates já nos alertou aqui, né? A riqueza é um grande perigo. Por quê? Se tendo um recurso, a sua mão, tudo, né, fica mais fácil, de repente, cair nos vícios, na dificuldade, na usura, na soberba, na condição de utilizar esse recurso de forma indevida, fica muito mais perigoso, mais tentador, né? E vai requerer do espírito mais um empenho no campo do bem para que não venha a cair. Mas que é uma oportunidade também de crescimento muito grande. Quando a pessoa possui o recurso financeiro,
Para que serve o recurso financeiro? Para promover o bem, né? Promover o emprego para as famílias, promover vários, né, benefícios para a humanidade. Então, a gente ter ciência disso e não ficar preso àquele recurso, achando que a gente vai levar para a vida toda, né? Sendo que são recursos que Deus coloca nas nossas mãos para administrar, mas que um dia também vai passar para outras mãos e nós vamos deixar tudo. Viemos sem ele e vamos voltar também sem ele. A gente administra, mas não é nosso. Então não podemos ficar apegados. Muitos espíritos ficam tão apegados no recurso que desencarnam e ficam ali grudados nos seus bens materiais. Ficam anos e anos ali, pagando e atrás dos seus bens materiais, naquela luta, naquela dor, naquela dificuldade que não consegue desapegar. Então, a gente tem essa atenção, né, nesse ponto aí. É disposição natural em todos nós a percebermos muito menos dos nossos defeitos do que os de outrem, né? Olha só. O que a gente faz mais no dia a dia? A gente olha mais o quê? Os defeitos do outro, né? Nós somos peritos, né? Em olhar o defeito dos outros, né? Identificar, colocar as características muito rápidas para dar resposta. A gente julga, condena, julga, né? Rapidinho o outro. Mas os nossos defeitos ficam, muitas das vezes, deixa para depois, não analisa e quer dar foco, né? Mais atenção naquilo que é do outro. Então, a gente ter cuidado também, olhar mais para nós, né? Se, de repente tem uma situação incomodando, será que a gente está fazendo pior? A nossa maneira de ser não está sendo pior que o outro irmão que está incomodando a gente? De ter esse cuidado, essa atenção e essa lupa aí mais afinada para o nosso lado, né? Virar aqui o espelhinho para nós. Como é que está a gente, primeiro? Por isso que Sócrates se coloca, né? Conhece a ti mesmo, busque uma viagem interior para identificar em nós os pontos que precisa melhorar, precisa, né, de maior atenção. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Então, o que ele quer ensinar com essa passagem aqui? Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Quer dizer, quando a gente reencarna aqui no planeta Terra de provas e expiações, a maioria tem mais coisa para resolver do que resolvida, né? A gente carrega mais uma bagagem ainda negativa do que positiva. Isso é característica de mundos de provas e expiações. Então, nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Logo, a maioria da humanidade ainda faz mais mal do que bem. Isso é uma situação do planeta, né? E tem aqueles que estão no meio termo, né? Fica na balança, nem mal nem bem, mas só o fato de não fazer o bem já faz o mal. Então, muitos ainda nesse ponto. Então, é uma realidade. Então, só identifica esse panorama, né? Que não é fácil hoje para a gente identificar também como está a nossa situação hoje do planeta. E que precisamos trabalhar bastante para que mude essa realidade, né? No Evangelho a gente vai estudando, se purificando, porque realmente a gente vem no planeta para fazer esse processo de transformação, esse processo de purificação. Então, se a gente renasce com um monte de mazelas para resolver, né? Para lavar nesse panorama terreno, a gente tem que se preparar e realmente fazer valer a pena a nossa encarnação. Se nasce com a roupinha suja, né? Para lavar aqui no planeta, na nossa existência terrena, trabalhemos. Sim. Trabalhemos, unimos do Evangelho, e estudemos nossas imperfeições, busquemos a purificação. Para ao retornar ao mundo espiritual, a gente retorna um pouco melhor do que quando nós chegamos. Por isso que vem, né, as mensagens, né, os ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho, para nos preparar nessa realidade. A gente não perder tempo, né, não ficar aqui perdendo tempo com as situações e deixar de evoluir. O autoconhecimento, ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Olha só, esse autoconhecimento, né? Então, perguntavam para ele se ele era o mais inteligente, né, daquela época, ele falava, só sei que nada sei. Olha só, então ele é o homem mais inteligente
Naquela época ali, perguntavam para ele da sabedoria dele, ele respondia que ele só sabia que ele nada sabia. Então, desse autoconhecimento, dessa identificação que nós realmente temos muito a aprender. Que a gente, né, das nossas verdades e ainda que a gente acha que sabe, muita coisa a gente não conhece ainda, né? Quanta coisa precisamos aprender, ter a humildade de aprender e reformar aquelas que a gente acha que já sabe, né? E pautá-las segundo o ensinamento de Jesus. E a morte de Sócrates. Então, como é que foi a morte de Sócrates, né? Por haver professado esses princípios, Sócrates, como Cristo, foi condenado à morte dos criminosos. Naquela época, né, antes de Jesus, onde 400 anos antes do Mestre, falando dessas verdades, dessas informações aqui, de vida futura, falando de perdão, né? Falando da alma, da existência, né? Da alma, toda essa situação, trazendo essa informação, lógico que encontrar aqueles que não aceitavam essa verdade. E encontrou pessoas que não aceitavam esses princípios que ele trazia, né? De igualdade, de harmonia, de bondade. E aí, o que acontece? Condenam ele à morte, né? Foi obrigado a beber cicuta, sendo vítima do fanatismo existente. Então, na época que aqueles que eram condenados pelos juízes daquela época tinham que beber cicuta. Cicuta era um veneno, né? Tinha uma planta que ele tomava e ia, aos poucos, os membros iam enrijecendo e ele desencarnava vítima do envenenamento. Então, ele foi condenado a esse tipo de morte, né? Pelo vítima do fanatismo daquela época, mas ele encara com tranquilidade a situação, tanto é que os discípulos dele, né, tentaram interceder por ele, para ajudar ele, né, sair daquela situação, mas ele recusou, tinha que cumprir o que foi determinado, ele estava tranquilo, ele tinha certeza que a vida continua, que ele não morreria, apenas o corpo dele, né, que ia deixar de existir, mas que ele, espírito, estaria vivo. Então, total conhecimento dessa situação, dessa realidade, deixava ele muito tranquilo diante dessa situação. Está lá os discípulos dele apavorados e ele bem tranquilo diante da situação, sabendo, né, que ele continuaria vivo. Então, as grandes verdades, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades não se podem firmar sem luta e sem mártires. Lógico, né? Todas as grandes verdades, todos os ensinamentos que mexem com a humanidade, que nos preparam para esse futuro, né, de mudança, elas mexem com a humanidade, mexem com aqueles que estão presos ao orgulho, à vaidade, aqueles que estão dominando a humanidade naquele ponto, e aí tem as reações, como teve com Jesus, né? Teve com Sócrates e com tantos outros pensadores, né, que trazem informações que vêm sinalizar para a humanidade a mudança. Aí tem as contrariedades. Contraria aquele determinado povo, aquela determinada região, e não aceitam as verdades, né? Então, é natural que aconteça ainda esse processo, né? Um mundo de provas e expiações, onde muitos ainda estão presos à ignorância. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Então, os princípios, né, de Sócrates totalmente ligado à proposta de Jesus, né? Totalmente ligado a essa proposta de amor, de respeito, de caridade, né? De bondade para com todos os irmãos. Fica para a gente aí esse entendimento. Depois, quem puder, quem quiser, pode também ver no Evangelho segundo o Espiritismo o desdobramento, todo esse resumo que nós apresentamos aqui, que foram só pequenos fragmentos, mas na introdução você pode encontrar todo esse conteúdo, né? Com mais detalhes ainda desta obra, dessas informações de Sócrates, né? E essa concordância com os ensinos de Jesus, né? Com o que a doutrina espírita também nos traz. Muito bem, né? Então, nós vamos preparar para a nossa prece. Preparar aí para a fluidificação da água, uma oração. Agradecer a Jesus, né? Nesse instante em que reunimos,
buscando o teu ensinamento de luz, que tua bondade imensa nos envolva, possamos aproveitar essas verdades, esses ensinamentos do Evangelho, preparando nossa caminhada, Senhor, cada vez mais para o bem, para a paz, para a nossa transformação. Que tua luz infinita envolva todo o nosso lar, toda a nossa família, possam receber seu tratamento, a sua luz, a sua paz. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio
para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.